E te liga só, se tu tá acompanhando certinho o edital, tu tá junto com a gente. Por quê? Porque nós já vimos aqui localização do estado do Maranhão, superfície, limites, linha de fronteira, pontos extremos, certo? Vimos também as teorias, as bases geográficas que englobam o estado do Maranhão. E qual o próximo tópico que nós vamos ver aqui? Áreas de proteção ambiental e parques nacionais, que é a aula de hoje. Então, pega papel e caneta e vamos estudar. Para começar, a gente precisa saber a diferença entre duas coisinhas importantes. O que é uma área de proteção integral e o que é uma área de uso sustentável? Uma área de proteção integral, ela tem como objetivo preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais. E eu vou deixar aqui marcado essa palavrinha aqui, o uso indireto. E o que permite o uso indireto? É quando você só faz visitação, quando você visita um parque somente para questão de lazer e educacional. De lá você não pode retirar absolutamente nada, o que é diferente do uso sustentável, porque o objetivo do uso sustentável é compatibilizar o que? Essa conservação com o uso direto e sustentável de uma parte dos recursos naturais. Então, para ser mais fácil para tu lembrar, proteção integral não tira nada, você só visita com autorização. Já uma área de uso sustentável, você pode utilizar aqueles recursos naturais, mas só uma parte deles, certo? Conservando aquele ambiente e fazendo o uso sustentável daqueles recursos, beleza? E como que a gente pode dividir os parques nacionais e as APAs, as áreas de proteção ambientais, que estão no seu edital? Olha só, proteção integral que não pode tirar nada, parques nacionais e estaduais. De lá, meu filho, tu não pode tirar nada além de visitar. E é só isso que tu pode fazer lá. Só que o uso sustentável está relacionado às APAs, às áreas de proteção ambiental. Então, no dia da tua prova, quando tu olhar área de proteção ambiental, você vai já saber que é uma área de uso sustentável. Eu posso utilizar aqueles recursos, eu posso utilizar parte daquele recurso, desde que eu mantenha conservado aquele ambiente, desde que eu possa compatibilizar esse uso direto com a questão sustentável do ambiente. Beleza? Proteção integral não tira nada, o uso sustentável utiliza aqueles recursos. Proteção integral, parques nacionais, lençóis maranhenses, por exemplo. Parques estaduais também estão aí, como por exemplo, o Parque Estadual do Rangedor, certo? É um parque estadual que você não pode também retirar nada porque é uma área de proteção integral. Uso sustentável, uma APA, a APA do Itapiracó, por exemplo. Lá você pode fazer o uso sustentável dos recursos naturais que estão ali. Aí eu também te falo um negócio. Área de proteção integral pode morar? Não, não autoriza moradia. Área de uso sustentável pode ter moradia? Sim. Por exemplo, Itapiracó, aqui na área de São Luís, existem moradias ali naquela área. Mas, por exemplo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, lá não pode ter moradia naquele ambiente. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui eu já expliquei para vocês, né? Uma área de proteção ambiental, que é uma APA, é uma categoria de uso sustentável, geralmente extensa, né? Ela pode conter terras públicas e privadas. Se você estiver anotando, anota isso. APA, eu posso ter áreas públicas e privadas. Eu ainda não te mostrei a área dos parques nacionais, mas eu já vou adiantar para você. Nos parques nacionais, que é uma área de proteção integral, eu não admito terras privadas. Todas as terras dos parques nacionais são públicas. Eu vou repetir. Todas as terras dos parques nacionais são públicas, certo? Somente as APAs, as áreas de proteção ambientais, admitem terras privadas naquele lugar, certo? Então, falando sobre a APA, ela tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação, ou seja, cuidar desse processo, verificar esse processo, analisar esse processo de ocupação e assegurar o uso desses recursos naturais. O que é diferente, por exemplo, de
um parque nacional, certo? Mas eu já vou te trazer alguns exemplos de áreas de proteção ambiental aqui no estado do Maranhão. Olha só, eu tenho as reentrâncias maranhenses. Essas reentrâncias maranhenses, elas estão localizadas no litoral ocidental do Maranhão. Ou seja, eu tenho aqui o mapa. Peraí. Eu tenho aqui o mapa do Maranhão e aqui de azul, ó, eu tenho o litoral ocidental. E é nesse litoral ocidental que nós temos as reentrâncias maranhenses, beleza? Então, essas reentrâncias maranhenses, ali, Cururupu, Guimarães, Turiaçu, Carutapera, são consideradas áreas de proteção ambiental, beleza? Eu tenho, por exemplo, também a Baixada Maranhense. Olha só, o que é a Baixada Maranhense? Eu tenho aqui, mais uma vez, eu vou apagar esse azul aqui, ó. Eu queria apagar só o azul, né? Acho que não vai estar dando. Vou fazer de novo aqui o desenho maroto do Maranhão, que só eu sei fazer. Aqui no estado do Maranhão, nós temos uma área que é o Golfão Maranhense, certo? Vamos fazer de conta que essa área aqui é a área do Golfão Maranhense. Na próximo aqui, a porção ocidental do Golfão Maranhense, próximo à Baía de São Marcos, eu tenho a Baixada Maranhense. E por que Baixada Maranhense? Porque é uma área baixa. E por que é uma área baixa? Porque é uma área de planície, terrenos com altimetria baixa, menor que 200 metros. E essa Baixada Maranhense, ela tem características alagadas, possuem alagamentos, lagos, por exemplo, Cidade de Viana, Penalva, certo? Estão localizados na Baixada Maranhense. Por essa proximidade com o Golfo Maranhense, proximidade com a Baía de São Marcos e também ali o mar que adentra aquele ambiente e deposita sedimentos. Então, torna aquele ambiente mais baixo, aquele terreno mais baixo, aquele relevo mais baixo, beleza? Então aqui eu tenho a Baixada Maranhense. E assim, outros lugares, como a região do Maracanã e o que eu estava exemplificando para vocês, a área do Itapiracó, certo? E nós temos também APAs federais. Por que APAs federais? Porque são áreas que não são só do Maranhão. E se não é só do Maranhão, não é só o Maranhão que tem que cuidar. Ou seja, o Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba não está localizado somente no Maranhão. É 60% maranhense. O resto está no território do Piauí. Ou seja, vai ser Maranhão e Piauí que vai cuidar? Não. Vai ser o governo federal, vai ser o estado que vai cuidar disso, certo? Que vai cuidar dessa área. Então, APAs, certo? Estamos falando de APAs. Lá nas reentrâncias maranhenses, na Baixada Maranhense, que é considerada uma área de proteção ambiental, eu sei que é uma área de uso sustentável, então eu posso utilizar aqueles recursos. Eu posso morar lá? Sim, admite moradias, porque admite terras privadas, certo? Mas quando estamos falando de parques nacionais, isso não pode acontecer, certo? Porque o Parque Nacional é uma categoria de proteção integral. Não posso retirar nada, não posso morar, eu só posso visitar, certo? O objetivo é o quê? A preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, também grande beleza cênica, possibilitando somente pesquisa científica e atividades de educação ambiental, desde que seja autorizado. Não é simplesmente, eu estou fazendo pesquisa científica aqui. Não, tem que ter autorização para instalar, certo? Como exemplo, nós temos os Lençóis Maranhenses, Chapada das Mesas e as nascentes do Rio Parnaíba. Aqui é o mapa do Maranhão e você vai observar essa área aqui como Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, essa área aqui como a Chapada das Mesas e essa área aqui como as nascentes do Rio Parnaíba, certo? São áreas muito relevantes para o nosso estado e também para o Brasil em si, certo? Pode morar? Não. Posso retirar alguma coisa? Também não. Eu posso só visitar ou utilizar para pesquisa científica, desde que de uma maneira autorizada. Parques nacionais, proteção integral.
APAS. APAS é o quê? Uso sustentável. Beleza? Então, nós temos aqui os parques estaduais. Parque estadual tem o mesmo sentido de um parque nacional. A diferença é que ele está exclusivamente defendido, protegido pelo Estado, certo? Não só pela federação, beleza? Então, se é parque, tudo que é parque, tudo que é parque, tudo que é parque é de proteção integral. Tudo que é parque é de proteção integral. Beleza? Lembrem-se disso, certo? Nós temos aqui, por exemplo, mais uma vez, né, proteção integral, cujo objetivo é a mesma coisa, a proteção de ecossistemas, permite só o quê? Pesquisa científica, atividade de educação ambiental, recreação e turismo ecológico. Somente isso, beleza? Aí aqui nós temos muitos exemplos. Parque Estadual do Mirador, Parque Estadual do Bacanga, Parque Estadual do Rangedor, como eu trouxe até um exemplo, né? A diferença ali de Rangedor para Itaperacó, são dois parques importantes aqui na cidade de São Luís. O Parcel de Manuel Luiz é também um parque marinho muito importante para o estado do Maranhão, onde nós temos ali uma beleza cênica sem igual e é um santuário ecológico submerso, né, ali no litoral de Cururupu. Litoral de Cururupu é o litoral ocidental do estado do Maranhão, nós temos recifes lá lindos, maravilhosos, certo? E o Parque Ecológico da Lagoa da Jance. Então são parques, se é parque é proteção integral. Se é APA, é uso sustentável. Se é APA, eu posso morar, eu posso retirar. Se é parque estadual, eu não posso fazer nada, eu só posso fazer pesquisa científica e atividades ecológicas ou de turismo, beleza? Vamos continuar aqui. Então, eu trouxe aqui como exemplo os mais importantes, né? Eu tenho aqui as reentrâncias maranhenses, como eu estava mostrando para vocês. As reentrâncias maranhenses são isso aqui, né? São essas entradas de sedimentação vindo do mar, beleza? É uma área protegida, é uma APA, certo? Então é de uso sustentável, tem uma importância global muito grande, para o ecossistema também é importante. Aqui, por exemplo, eu tenho uma floresta dos Guarais, certo? Então lembrem-se que as reentrâncias maranhenses são consideradas APAs, Área de Proteção Ambiental, certo? Nós temos a foz do Rio Preguiça e Pequenos Lençóis. Isso aqui é importante para você lembrar. Os pequenos lençóis são diferentes dos lençóis maranhenses, tá? Os lençóis que são considerados lençóis maranhenses, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, se é parque, é proteção integral. Mas nós temos uma APA ao entorno desse Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que engloba, por exemplo, os pequenos lençóis. Se eu amplio aqui, ó, essa área aqui inteira é o Parque Nacional dos Lençóis. Só que o entorno disso, essa área que está aqui ao redor, é uma APA. Por que é uma APA? A gente costuma chamar que é uma zona de amortecimento, certo? Eu posso morar nesse lugar, ao entorno ali, Barreirinhas, por exemplo. As pessoas podem morar ali, certo? Que está ao entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Aqui, por exemplo, eu tenho os pequenos lençóis, certo? Esses pequenos lençóis não são parques nacionais, certo? Essa área ao entorno do Parque Nacional é uma APA. Que APA é essa? A APA Foz do Rio Preguiças, os pequenos lençóis. Beleza, gente? Em seguida, nós temos a APA do Itaperacó, que eu até expliquei já para vocês, né? Que a APA do Itaperacó eu posso morar, certo? Só que lá é uma área de proteção ambiental com uso sustentável, certo? Olha só, eu posso ter moradia aqui. Eu tenho pessoas morando aqui, ó. Tem gente morando aqui. Se tem gente morando, não é uma área de proteção integral, é uma área de proteção ambiental, é uma área de uso sustentável, beleza? APA do Delta do Parnaíba.
Beleza? Então, o Delta do Parnaíba admite o uso sustentável, admite moradia ali perto, certo? O Delta do Parnaíba também admite isso. O que é diferente, que eu já mostrei para vocês, do Parque Nacional, certo? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma área protegida, distribuído ali em municípios de Barreirinha, Santo Amaro do Maranhão e Primeira Cruz, essa área que eu até já ampliei para vocês. Mostrei também a diferença do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses para os pequenos lençóis que estão ali próximo de Paulino Neves, Araioses, beleza? Parques nacionais, Chapada das Mesas, né, que está localizado aqui na porção sul do estado do Maranhão, mais precisamente, se eu faço uma linha aqui, ó, eu tenho sul e eu tenho o oeste, então mais localizado no sudoeste do Maranhão, certo? Então aqui também é um parque nacional. Não admite uso sustentável. Eu não posso morar porque é uma área de proteção integral, beleza? Nós temos também as nascentes do rio Parnaíba, que estão ali em torno de Maranhão, né? Do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Então eu tenho 4 estados ali em que eu tenho um parque nacional. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está falando de parque nacional é quando a unidade federativa cuida disso? Porque se tivesse só no Maranhão, poderia ser simplesmente um parque estadual, certo? E se eu estou falando de parque estadual, eu posso falar do Parque Estadual do Mirador, por exemplo, certo? Que está localizado nessa área aqui, ó, do estado do Maranhão, certo? Foi criado, né? Foi uma lei que decretou ali a importância desse lugar por conta do cerrado, importantes recursos hídricos que tem lá. Está localizado no centro-sul do Maranhão, aqui, ó, centro-sul do Maranhão, certo? E tem uma importância hídrica muito importante porque abrange ali as nascentes do rio Itapecuru, certo? Que é um rio muito importante aqui para o estado do Maranhão, certo? Então, em relação a gente ainda não teve aula de biomas maranhenses, certo? Mas se a gente ampliar aqui o território maranhense, a gente consegue observar o cerrado aqui embaixo, a Amazônia aqui, e aqui eu tenho um ecótone, né? Eu tenho uma zona de transição, que é, no caso, a Mata dos Cocais, certo? Então, por isso, essa área aqui que protege o Cerrado Maranhense é o Parque Estadual do Mirador, é uma área de proteção integral. Uma área de proteção integral. Beleza? Então, aqui a gente tem alguns critérios, né? A diferença, por exemplo, Parque Estadual do Sítio do Rangedor, que é diferente da APA do Itapiracó, beleza? Qual é a diferença deles? O Parque Estadual do Sítio do Rangedor é uma área de proteção integral, já a APA do Itapiracó é de uso sustentável, certo? O Parque Estadual do Rangedor é 100% público. Por quê? Porque é um parque, então é 100% público a área de proteção integral. Já o Itapiracó é uma APA, então eu permito propriedades privadas naquele lugar, certo? Parques estaduais, ainda estamos nos parques estaduais, bem aqui, ó, no município de Cururupu, certo? Ainda é município de Cururupu, mas eu tenho o Parque Estadual Marinho Parcel de Manuel Luiz, é onde eu tenho muitos recifes e corais submersos, como eu tinha falado para vocês, certo? Ainda sobre isso, é importante que você finalize essa aula sabendo a diferença entre uma área de proteção integral e uma área de uso sustentável. A área de proteção integral não permite moradias. É um parque. Todo parque é uma área de proteção integral. Não admite o uso sustentável. Somente pesquisa científica e visitação com autorização. Já uma APA, uma área de proteção
ambiental, permite visitação, permite moradia e permite o uso sustentável daquele ambiente. E nessa aula nós vimos alguns exemplos de áreas do estado do Maranhão que são parques estaduais e que são áreas de proteção ambiental. E agora a gente vai responder questão sobre esse assunto para fixar esse conteúdo. Você pode baixar aqui embaixo não só a aula, mas também a lista de questão que a gente vai resolver agora. Bora lá responder questão. Olha só, eu vou colocar questão certo e errado e também questão múltipla escolha, porque a prova do bombeiro, a prova vai ser ABCDE, né? Então você tem que testar do jeito que será a sua prova. E a prova da PM vai ser certo e errado. Isso aí não vamos discutir. O Sebrasp quis fazer assim, vamos só respeitar, certo? Olha só, primeira questão. 2 unidades de conservação situadas no Maranhão apresentam regimes distintos de proteção. Uma admite o uso sustentável dos recursos naturais e a existência de propriedades privadas. Isso aqui é uma APA. A outra pertence ao grupo de proteção integral, com uso indireto dos recursos naturais. Então, isso corresponde, respectivamente, ao que? Olha só o que a questão está pedindo. Não só que você saiba o que é uma APA e o que é um parque, mas que você entenda que a questão pede respectivamente estratégia de prova e atenção na hora de marcar. Eu sei que eu estou falando de um Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, de uma APA do Itapiracó, mas isso aqui não é respectivamente, porque primeiro ele falou das APAs. Então, primeiro é a APA do Itapiracó e depois o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Não caia nisso. A questão pode ser fácil e você vai errar ela porque você não teve atenção, beleza? Vamos para a segunda questão. Determinada unidade de conservação maranhense caracteriza-se pela presença de dunas, lagoas, interdunares e extensas áreas de restinga e manguezal. Embora sua paisagem seja frequentemente associada a um ambiente desértico, a região apresenta o regime de chuvas responsável pelo preenchimento periódico de lagoas. Isso aqui eu estou falando do quê? Do Parque Estadual dos Lençóis Maranhenses? Não, porque não é Parque Estadual, é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Questão correta. Letra C, preste atenção nesses detalhes, certo? Vamos responder 2 certo e errado aqui? Vou descer para cá. Julgue os itens a seguir. O enquadramento de um enquadramento como uma APA, uma área de proteção ambiental, permite compatibilizar a conservação ambiental com a ocupação humana, sim, e o uso sustentável de recursos naturais, sim, motivo pelo qual essa categoria pode abranger terras públicas e propriedades privadas, certinho aqui, tá? Sétima questão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a APA da Foz do Rio Preguiças pertencem à mesma categoria de manejo, pois a presença de dunas e lagoas constitui o critério determinante para o enquadramento das duas áreas como unidade de proteção integral. Negativo, meu filho. O Parque Nacional é uma área de proteção integral. Uma área de proteção ambiental, uma APA, é uma área de uso sustentável. Parque Nacional, área de proteção integral. APA, uso sustentável. Por isso essa questão está completamente errada. Vamos para a oitava. A APA das Reentrâncias Maranhenses, localizada no litoral oriental do estado, acabou. Nem precisa continuar lendo, porque as Reentrâncias Maranhenses estão localizadas no litoral ocidental do Maranhão. Beleza, gente? As outras questões estão aqui embaixo no material e você pode responder ela na hora que você quiser. Eu recomendo que você responda agora, certo? Eu recomendo que você responda o mais rápido possível, já que você acabou de assistir essa aula. Baixe o material, baixe a lista de questão e essa lista de questão está com gabarito comentado. Então não saia daqui sem responder as questões do material e seguir para a próxima aula que eu estou esperando por você.